Bem, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aulinha aqui no nosso SG na prática, mais um debate, tá? Acho que semana passada foi muito legal, porque nós debatemos bastante, tá? Então, hoje vamos, se possível, seguir na mesma linha, tá? Para ser mais dinâmico, tá? Mas a minha ideia hoje é trazer, porque eu estou pensando em reforçar de novo, pensar como que na prática a gente pode implantar uma gestão voltada para a sustentabilidade, para os ODS, né, que é o que a gente fala muito, porque é a Agenda 2030, né? Então se busca muito essa relação, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Então, nós hoje vamos falar sobre o SDG Compass, que é tipo um passo a passo de como você implantar, né, como você incorporar os ODS na tua gestão, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um segundinho. Pronto. Vocês estão vendo, pessoal? Então, né? Só. Pronto. Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia hoje, né? Apresentar o que é, né, esse SDG Compass, né? Quais são os 5 passos que ele apresenta e quais são os principais desafios, né? Porque ao final, né, ele dá os passos e o último passo é você relatar. Então, a gente volta ao ponto de como você fazer um bom relatório, digamos, tá? E quais são os principais desafios para isso, certo? Então, começando, né, o que é, né, esse guia, né? Mas ele é um guia que você encontra, ele traduzido, é um documento super bacana, que tem no site lá do CBEDS, você baixa, tá? E é um guia, como fala, que ele vai te dar os passos para que você consiga alinhar as suas estratégias, medir e depois reportar, né, com base no atingimento dos ODS, certo? E quais são os passos, né, que são apresentados, né? Você vai ver ao longo do documento que ele vai fazendo uma integração dos ODS, ou seja, da temática ESG, né, porque os ODS nada, né, são ESG, né? Então, como você integra isso na tua gestão, nas tuas práticas de incorporar nas suas metas, nos seus projetos, nas suas ações, tá? Mas então são 5 passos principais. Primeiro, você tem que conhecer os ODS, depois você define as suas prioridades, ou seja, quais são os ODS, né, que você vai priorizar, para os quais você vai ter metas, você vai ter KPIs, né? Porque mas só que, por exemplo, uma empresa grande, né, ela acaba atingindo, né, tendo algum impacto, né, em quase todos os ODS, né? É porque ela movimenta muitas coisas. Mas você tem que buscar, ou seja, quais são aqueles com os quais você vai se comprometer, que a tua alta gestão vai se comprometer, tá? Aí você estabelece metas, você integra, né, os ODS na tua estratégia, no teu dia a dia, no desdobramento das metas, e depois você relata, que aqui, né, você relatar os ODS, né, nada mais é do que você ter um bom relatório, né,
onde nesse relatório anual você faz os links também com os ODS, certo? Por exemplo, quem é signatário do Pacto Global, né, a gente já falou sobre isso aqui, ele tem o compromisso também, né, de reportar como vem evoluindo na sua contribuição com cada ODS, né? Então, você já faz o teu relatório anual pensando nisso. Então, vamos entrar em cada um aqui rapidamente, assim, para vocês se aprofundarem, é só vocês olharem o guia. De novo, ele é muito bacana, ele traz mais exemplos, tá? Ele dá algumas dicas. Então, eu acho super interessante. Quando eu li lá atrás, achei ótimo, assim, né? Ele tem algumas referências de leitura também, tá? Então o primeiro passo, como eu já falei, é você entender o que são os ODS, né? Então, são 17 ODS, né? Você, lendo assim o título, você não pega, de fato, tudo que tem dentro de cada um, tá? Então, você vai no site, né? Se você busca lá no Google ODS 4, você clica ali, você já encontra um site onde tem todos os ODS. Então, para cada ODS tem todos os itens que estão ali dentro, tá? E também as metas atreladas, né? São sugestões de metas, indicadores atrelados, tá? Então, a tua empresa, por exemplo, para ela fazer um mapeamento, né, de onde ela quer atuar, né, quais são os ODS, por exemplo, geralmente na prática, né, as empresas fazem o seguinte, né, elas pegam os ODS, elas fazem a relação dos ODS com o que ela já faz, digamos, que é para ter uma primeira visão, ou seja, do que o negócio dela tem a ver com os ODS, tá? Então, você, ao fazer uma análise dos ODS, olhando cada ODS, por exemplo, você vai ver que tem um ODS onde você não atua, não tem nada, mas que, de repente, é uma oportunidade para o teu negócio, tá? Para você atuar, né? Então, você faz essa análise, você vê os ODS, qual a relação deles com a tua atividade e quais são as oportunidades que você vislumbra, né? E quais são as responsabilidades que você já tem. E aí você firma um compromisso, ou seja, né? Mas isso parte pela tua alta administração se comprometer, olha, eu vou querer atuar, né? Frente aos ODS, eu vou querer trabalhar, eu vou querer contribuir que para os ODS, né? Sempre lembrando que isso vai passar por procedimentos internos, digamos, porque você vai ter um método para fazer isso, né? Que é o que a gente vai tentar apresentar aqui, mas também parte da tua alta liderança, né? Do teu presidente, dos teus diretores, deles falarem sobre isso. Quando eles forem a público, por exemplo, eles dão uma entrevista, né? Por exemplo, eu vou citar aqui, mas ontem estava escutando uma reunião lá do trabalho do meu marido. E ele me chamou lá porque o presidente estava falando sobre SG, sobre ODS, tá? Então, mas eu achei super bacana, tá? Então, ou seja, é ter isso não só para atender uma agenda interna, mas a empresa tem que demonstrar, né, para fora que ela está comprometida, tá? Então, aí vem uma segunda etapa, que é você definir as prioridades. Então, como você vai descobrir, como que você vai mapear, né, quais são os ODS, né, que você vai ter o foco, né, que são os que, de repente, você vai botar na meta lá do teu presidente, que você vai desdobrar, tá? Que são os ODS com os quais você vai se relacionar mais, né, e vai ter tais compromissos bem firmados, bem certos. Então, a minha proposta, assim, aí, de novo, né, eu vou trazer o meu exemplo, né, de novo, assim, mas nós já falamos também sobre isso, eu vou reforçar. Você vai fazer um estudo, você se reúne, faz
brainstorm para você analisar qual é o teu modelo de negócio, né? Quais são os stakeholders com os quais você se relaciona. Você, ao fazer o Canvas, né? Você daqui, você já consegue mapear quais são os teus impactos, né? Aqui, no caso, eles estão separados assim, é porque eu peguei um exemplo que é do relato integrado, tá? Então, ou seja, tudo se fala no final, tá? Então, ou seja, aqui eu estou dividindo os meus impactos pelos 6 capitais, tá? Mas quais são os meus impactos, né? Eu vou ter desde acesso à água, vou ter resíduo, porque eu gero resíduo, eu gero emissão de gás de efeito estufa, mas eu também gero emprego, mas eu posso ter multas, mas eu posso ter acidentes, né? Então, já falando aqui, você já percebe que o teu negócio, que ele tem impactos que falam com os ODS, né? Aqui o de gás de efeito estufa é o ODS 13, esse de baixo é o 12, o de segurança é o 8, tá? Então, você começa a ver como que todas as coisas se falam. Então, ou seja, você, ao de repente estar, né, até no teu processo lá do teu relatório anual, você vai fazer um relato integrado, você já vai incorporando mais todo esse conjunto de análises, tá? E tudo vai ser subsídio para você desdobrar, para você ter metas relacionadas aos ODS, tá? Então, por exemplo, o que eu tenho hoje na empresa onde eu trabalho foi fruto desse trabalho lá do relato integrado, lá atrás, 2015, 2014, tá? Então, isso tudo é uma evolução, né? Aqui é um outro exemplo. Então, por exemplo, você viu o teu modelo de negócio, aí você consegue definir qual é a tua cadeia de valor, né? Você pensa sobre isso, tá? E aí você vai colocando, né, em cada etapa dessa cadeia, quais são os ODS mais impactados, quais são os ODS para os quais, se você não contribuir ainda, para os quais você pode contribuir, tá? Gente, eu tô vendo que tá apitando aqui, eu não sei se é o chat, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem interromper, tá? Não sei, aqui eu não consigo ver. Tem alguma dúvida, pessoal? Não, Rê, fica tranquila, é a chamada só. Ah, então tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, a partir desse mapeamento, você vai conseguir selecionar quais são os teus ODS que são prioritários, né? E quais são os indicadores, ou seja, você começa a relacionar assim, quais são os teus indicadores de sucesso para que você depois avalie se você está contribuindo de fato ou não, tá? Então, é tudo um encadeamento de ideias, tá? Aqui, olha, acho que falando com isso, eu trouxe que eu também acho bem bacana essa figura, porque é uma figura do próprio relato integrado, tá? Que aqui, ó, é o modelinho que está lá naquele framework do relato integrado, e o próprio relato integrado já fala, olha, de acordo com os capitais, né, dependendo do teu negócio, claro, né? Aqui você tem exemplos, ó, de quais os ODS que podem ser impactados por cada capital. Então, de novo, no teu processo de você construir o seu relato integrado, por exemplo, né, onde você busca, né, por exemplo, você ao relato, né, mas no processo de o que você busca relatar, né? Ah, aqui, ó, como você cria valor para os seus stakeholders, como que você gerencia os teus riscos, como você maximiza as suas oportunidades, né? Como você integra a sustentabilidade na sua estratégia empresarial. Ou seja, mas isso aqui são falas do relato integrado. E aí você vê que tudo se fala, por exemplo, com o que eu estava falando antes, que está lá naquele SDG Compass, né? Então, aí é mais um exemplo de como todos esses frameworks, como todos se falam no final, né? Então, quanto mais você lê,
quanto mais você estuda, mais você vai percebendo que tudo se fala e cada um deles, digamos, traz um quê a mais, traz um detalhe a mais, traz um insight a mais para que você possa incorporar os fatores ESG na sua gestão, tá? Eu acho que, mas essa figura, porque tem um documento aqui, tá vendo? Então, acho bem legal também, tá vendo? Porque é um documento do relato integrado sobre a integração do pensamento integrado, né, com os ODS. Tá? Então, fica a dica também, que é uma ótima leitura. Se vocês me lembrarem, porque eu acho que eu tenho ainda esse artigo. Tá? Então, aí eu compartilho lá no nosso núcleo. Tá? Vocês podem me lembrar. Tá? Aqui é um exemplo, por exemplo, é do relatório da Light, mas acho que é o de 2018, tá? Que é uma figurinha também que eu acho que ela é bem didática, porque ao mapear, né, o nosso modelo de negócio, você já coloca aqui quais são os seus públicos, quais são os impactos, né? Quais são os capitais que estão relacionados, ou seja, né, aqui, quais são as grandes atividades, como você gera valor e, no final, quais são as suas métricas. Tá? Ou seja, todas as empresas que fazem relato integrado vão ter um mapa parecido com esse. Tá? É porque é uma exigência, digamos, é um pré-requisito você dar esse overview, né? Que é essa figura aqui, né? Existem várias maneiras de você apresentar, tá? Que aí é como você gera impacto e como você mede esse impacto, tá? E aí a gente passa, aqui acho que é um ponto muito relevante, assim, porque aí você definiu, né, quais são os ODS que você vai trabalhar, quais são os teus impactos, e aí, a partir de agora, né, qual seria o método, né, de fato, né? Porque eu vou primeiro falar qual é o de fato e depois eu vou dar um exemplo assim de como toda empresa começa, né? Na verdade, né? Então aqui, e que eu diria assim que é um método muito similar, né? Quando você vai fazer o que agora as pessoas estão fazendo, os Green Bonds, né, o Sustainable Frameworks, né, para você ter uma captação, né, de um recurso atrelado a metas relacionadas à sustentabilidade, né, você passa por um processo onde você tem que estabelecer metas, tá? E são metas, mas não é uma meta qualquer, né, do tipo, eu vou reduzir resíduo, não. Tem que ser uma meta, ela é assim, mas a meta ela é mais forte, né? Quanto mais ela estiver atrelada a um compromisso, ou seja, é a tua empresa contribuindo para um problema, tá? Oi, alguém falou alguma coisa? Não. Então, ou seja, você tem que ter uma meta que você está vislumbrando o que está fora, tá? É você num compromisso global. Tem que ser uma meta robusta, mas ela tem que trazer adicionalidade, né? Que é o termo que se usa, né? Por exemplo, mas você tem que mudar de patamar, tá? Tem que ser uma meta, de repente, que ela não está atrelada a algo que você já faz normalmente, tá? Você tem que ter um método científico, assim, mas você tem que comprovar como você estimou aquela meta. Tipo como, por exemplo, no próprio TCFD, por exemplo, ele fala em cenários, você ter metas de carbono atreladas a cenários. Eu não posso chegar assim, eu quero reduzir, né, a minha emissão em 5%. Não, assim, você pode até colocar, mas aí vai cair aqui, né, que é a meta de dentro para fora, né? Mas na verdade, né, mas eu estou falando primeiro sobre isso aqui, qual é, né,
o ótimo, né? É você ter um método, você faz uma análise de custo-benefício, quanto vai custar para você atingir aquela meta, como você definiu aquela meta, quais são as premissas, tá? E se vai ser uma meta, né? Então aqui fala, né? Aqui começa falando, né? Que você tem que definir qual que é o escopo da meta. Então, por exemplo, vai ser uma meta que é uma meta absoluta, né? Mas é um número que você vai reduzir, ou é uma meta relativa, né? Mas eu vou reduzir, né, as minhas emissões por faturamento, eu vou reduzir as minhas emissões por tonelada de papel que eu produzo, tá? Então, você é, é um processo super detalhado, né? Você tem que definir qual é, a tua linha de base, né? Porque de repente você não tem como base esse ano, você já começa há uns 2 anos atrás, porque você já começou a fazer alguma coisa, tá? Mas isso cabe, né? E aí você tem que ter uma meta também de longo prazo, aí 5 anos, digamos, entendeu? Não são, por exemplo, no próprio Easy também, que ele pergunta lá na questão do clima, né? Mas ele também pergunta, mas é uma meta que é só de um ano? É uma meta absoluta ou é uma meta relativa? Mas é uma meta de longo prazo, tá? Então, aqui, ó, você estabelecer qual o teu nível de ambição, né? Então, mas quanto mais ambiciosa for essa meta, mas só que quanto mais adicionalidade ela te trouxer, ou seja, você se comparando aos teus pares, né? Você vai estar chegando na frente deles, mas só que uma meta ambiciosa, ou seja, mas só tudo isso conta, né? E no final você tem que divulgar esse compromisso, você divulga essa meta, né? Então, de novo, aí vai entrar todo um posicionamento da companhia, dela comprometida a chegar naquele outro patamar, tá? Mas esse aqui, de novo, é um método, né, que eu estou citando aqui, que é de fora para dentro, é um método robusto para você definir metas, tá? Aí, qual que é o método hoje mais comum, né? E vamos aqui para o nosso mundo real, né? Vamos voltar aqui para o nosso mundo aqui, né? O que que todas as empresas, ou seja, né? Aí é mais, mas que abra um parênteses, né? Assim, eu vejo hoje muitas empresas estão aqui, caminhando para cá, estão se movimentando, né? Por exemplo, quem já lançou aí os Green Bonds, os Sustainable Linked Bonds, né? Elas certamente passaram já por esse processo, tá? Mas a maioria das empresas, né? Por exemplo, quem vem trabalhando está aqui, ou seja, são metas de dentro para fora, né? Mas, ou seja, você estabelece as suas metas internamente, né? Com os dados que você tem, são as metas da companhia, no dia a dia, tá? E aí você vê como que essas suas metas falam com os ODS, que é o mais comum, né? Você vê qual a relação existente, como que você já contribui, de repente você traz uma meta nova e você reporta isso, tá? Então, eu vou até trazer, né, aqui, acho que ficou claro para todo mundo qual a diferença entre aqui é quem já é benchmarking, quem já está fazendo esse tipo de processo, tá? Que isso aqui tem aparecido mais, acho que de 2020 para cá, tá? Acho que com esse boom aí, acho que do SG, tá? Porque até então, né, eu via todo mundo aqui, né, aqui, mas só que nessa primeira etapa, tá? Posso falar uma coisa? Pode, Zé. Zé. Como sempre, o mercado financeiro distorcendo as boas intenções, né? O de dentro para fora é o que todo mundo deveria fazer voluntariamente, né? Sim. Isso aqui tanto que isso aqui é um documento antigo. É porque eu já fiz o link com o que a galera está fazendo para os... Entendi. Diego, vai falar. Entendeu? Sempre distorcendo, né? Porque isso aqui é o seguinte, né? O mercado precisa de métrica, né? As pessoas precisam de métrica. Então, eu vou te dar dinheiro
mais barato, mas você vai me dizer exatamente com quem que você vai gastar esse dinheiro e você vai me dar os teus objetivos de curto, e médio e longo prazo que você vai gastar esse dinheiro e onde você vai chegar com ele, né? Por isso que eu digo, né? Todo o processo de ESG era até agora, no Brasil, um processo voluntário, né? Está deixando de ser voluntário porque os CFOs querem captar dinheiro mais barato, então estão impondo isso de cima para baixo na empresa e, obviamente, estão focando só nas métricas necessárias para poder emitir o Green Bond, né? Então, é isso que, na minha opinião, Regiane, no final das contas, muita gente está entrando, está pulando essa etapa do de dentro para fora, indo de fora para dentro, está fazendo greenwashing, né? Essa é a minha opinião. Estou entendendo o que você está falando. Porque o cara pula a etapa da ação voluntária de alcançar uma melhoria, que era o objetivo, né, que nunca foi imposto. Né? Aí, Zé, eu vou te fazer uma pergunta assim, que eu vejo muito, assim, concordo com você, e com certeza, porque esse documento aqui é velho, entendeu? Não é um documento novo. E quando eu estava relendo, né, porque eu estava preparando ontem a aula, e eu reli. Quando eu reli, eu falei, caramba, é exatamente isso, assim, porque isso aqui é exatamente o que se busca quando as empresas estão aí fazendo, né, as suas emissões. São metas robustas, com cenários, com base de dados, benchmarking. Falei, isso aqui, entendeu? Ou seja, mas eu, assim, aí, só te perguntando o seguinte, a Sônia Favaretto fala muito isso, gente. Eu sempre lembro dela, porque ela fala assim, que as pessoas, né, porque as pessoas elas vão acabar chegando numa gestão voltada para a sustentabilidade, ou é por amor, ou é pela dor. Ou porque aconteceu algum acidente, ela tem que se remediar, ou porque ela quer um dinheiro, né, um preço mais barato, tá? E assim, Zé, no final, assim, para quem é desse mundo SG, o bom é que a gente está vendo as coisas acontecerem. É claro, a gente fica triste quando vê que não é de fato, né? A gente fica triste quando vê que, de repente, não é não é como deveria ser, que é o que você está colocando. Mas o bom é que no final vai ter alguém sendo beneficiado com aquilo, assim, entendeu? Seja a sociedade, seja o meio ambiente, tá entendendo, Zé? No final vai ser, isso, né, de alguma forma, né? Pior era não fazer nada, tá entendendo? Assim, não sei, Zé. Aí é para reflexão, assim, do grupo, tá? Eu concordo com a Regiane. Eu concordo com o Zé, porque dá aflição, né? Porque a gente gostaria que fosse tudo bacana, mas eu estava outro dia... Não. Eu fiz uma live outro dia sobre a carreira, né? E eu falei isso, gente, assim, às vezes, numa empresa, você tem que saber que as coisas não vão pelo método bonito que você quer, entendeu? Que você sonha, porque você tem propósito, né? Às vezes você passa por um negócio, mas que bobagem isso, mas tá bom, tem que fazer, né? São coisas, às vezes, que você... Olha só. Todo mundo, assim, é comum com todo mundo que é da área SG, né? Eu tô naquele da depressão, gente, é ali, né? É todo mundo no mesmo barco. Entendeu? Não, Regiane, o que eu estou dizendo é o seguinte, não sei se foi a Cecília que falou aí. O negócio é o seguinte. Foi Cecília. O negócio é o seguinte, o que acontece, né? A preocupação do mercado não é com ESG, não é com nada. A preocupação do mercado financeiro há anos existe é o seguinte, vocês olharem nos últimos anos a questão do efeito, vamos para o objetivo, né? Os grandes acidentes, né, os furacões, as coisas que estão acontecendo estão causando gravíssimos prejuízos à indústria de seguros. Tá? Então, a preocupação hoje dos bancos é por que o TCFD é focado em crédito, em emissão? Porque os bancos estão muito preocupados em grandes prejuízos com crédito em grandes setores do escopo 1. Tá? Então, na realidade, o mercado está se movimentando não porque ele acha que é bom para o planeta e para a sociedade. Ele está se movimentando porque ele está com medo de tomar para frente, até 2030, prejuízos enormes. Sim, então, ou é por amor ou é pela dor, Zé. Sim, mas no final vai ter, entendeu? É isso que eu estou falando. Mas eu não estou dizendo nem por isso, eu só estou dizendo o seguinte, o mercado trazendo... O que eu disse foi o seguinte, o mercado, para variar, está distorcendo
é a finalidade do negócio, né? É só isso que eu estou falando. Além do que é o seguinte, ontem eu estava vendo a live lá daquela, como é que é? A Olha que Suitai. tal, ó, que vai ficar gravado, hein? Ela, e o que acontece é o seguinte, a moça lá disse que rating é... Cara, o que nego burla rating é surreal, cara. Então, assim, eu acho que dentro de tudo que está sendo estabelecido aí, né, nesse processo para Green Bond, até agora eu tô todo mundo vendo, fazendo estabelecendo as metas, tudo bonitinho, mas eu só quero ver quem é que vai medir isso aí, né? Quem é que vai fazer a materialidade desse aí negócio agora a gente né? vai ter aí um período aí de 5 anos para ver como que isso vai se eu só quero ver vai quem é que vai chegar medir, no né? final, porque é tudo meta ambiciosa. Como é que vai ser? Só quero saber quem é que vai ser a empresa de rating desse negócio aí, entendeu? Entendi. Quem é que vai medir lá a meta? Quem é que vai ver se conseguiram chegar lá ou não, entendeu? Entendi. Já atrapalhei tua aula aí, né, Regiane? Nada, Regiane. gente, né? Acho que a Cecília ia falar também. Acabou que a gente cortou a Cecília, coitada. Eu concordo com o Zé, óbvio, mas eu concordo com a Regiane que é melhor que comece pela dor e depois a coisa se incorpore e a nova geração e todo esse movimento se incorpore e passe a ser um novo normal, né? Do que é essa história, ou é pelo amor ou é pela dor. A coisa começa errada, mas depois tem chance de E a gente vai passar, eu acho que eu estava falando, que é bem bacana, a gente está passando, mas só que por essa onda, né? Se Deus quiser, né? Daqui a 5 anos vamos estar aqui, de repente, debatendo, né? O que aconteceu, como que isso evoluiu, né? Vão ter aí estudo, né? Como foi aí essa onda ESG? Ficou de fato? Entendeu? Porque a gente está apostando, a gente está naquele primeiro ano do Resto de Nossas Vidas, que era um filme bem bacana que eu vi quando era garota. É isso aí, entendeu? Poxa. Deixa eu parar. Fechou. Regiane. Eu acho que o Cícero quer falar. Eu vi uma. O Edson já estava na fila aí. Estava na fila, Edson, desculpa. Aproveitando o que você falou, vou te atrapalhar um pouco. Bom dia, Fê. Na definição do que tu está apresentando, por exemplo, depois que definir, qual o órgão, quem avalia isso? É a própria empresa ou tu apresenta isso para uma entidade? Ou é o mercado que avalia o que tu então, vamos lá. Entendi. Então, digamos, aí vamos falar do caso da empresa, tá? Isso. Se for a coisa interna, eu tenho as minhas metas, apresentei. Se é uma meta que está atrelada à remuneração variável, né, que a gente chama, que é aqui, mas eu não sei como é que chama nos outros lugares. Para mim é firmado lá nos compromissos de gestão. Ou seja, você vai desdobrando a meta e chega lá no gerente, coordenador, vai para as equipes. Então, tem um compromisso de gestão que é atrelado à remuneração variável. Então, todo final de ano isso é avaliado, se você atingiu ou não. Se for uma meta atrelada a uma remuneração variável, certo? E, digamos, as metas mais top, né, que são as globais, né, que você divulga no teu relatório anual, e aí a cada ano você vai prestando contas, se você atingiu ou não aquela meta, tá? Mas aqui os relatórios agora, né, eles vão acabar sendo todos auditados, né? Então, por exemplo, mas eu estou sendo auditada agora, né, como eu já falei para vocês. E a auditoria, ela pega cada indicador e olha qual a forma que ele foi definido, qual a métrica, qual que é o processo, como que ele foi medido, tá? Então, mas acaba que ou seja, ela não vai checar se a minha meta foi cumprida, né? Porque isso vai se acompanhar. Mas toda a rastreabilidade dos dados eles pegam, né? Tá? E assim, no caso de um bond, né, de um green bond, por exemplo, aí vai ter aquela instituição que vai estar olhando, né? Porque essa meta ela
está atrelada à tua taxa, né? Digamos, eu captei a 3%, né? O dinheiro lá, sei o quê, tal. Mas se eu cumprir a meta, se eu não cumprir a meta, vai subindo a taxa, eu vou sendo penalizado, entendeu? Então, certamente vai só que tem mas você tem um acompanhamento também, porque vai estar atrelado à grana, entendeu? E o Cícero também quer falar, né, Cícero? Uma parte do que eu ia perguntar, acho que já foi respondida. Eu só queria entender assim, o nível de ambição de verdade dessas metas. Assim, elas são de fato ambiciosas ou são algo apenas para formalizar e talvez corrigir algum ponto que já está em andamento, entendeu? Você falou aí que tem uma série de verificações que estão feitas, mas eu queria entender o nível de ambição de verdade. Então, se for para eu acho assim, mas tanto para um bonde, tanto internamente, né? Você, digamos que você no teu, qual que seria a boa prática aqui, que é o que eles estão, né? Que é o que eles estão exemplificando. Não quer dizer que as empresas façam, mas digamos, eu tenho hoje 25% de mulheres líderes, tá? Mas, né? A proporção de mulheres no país é de 51%, tá? Pô, eu quero ter uma meta ambiciosa, então eu ponho lá no meu relato, seja onde for, que eu vou trabalhar para chegar no Brasil, tá? Eu tenho 25, vou chegar a 51, que eu acho que é o que a XP fez, não é? Eu acho que tem alguém que tem essa meta. Não sei como é, assim, não vou, assim, eu estou supondo, tá? Mas tem uma empresa que fez, assim, recentemente. É você demonstrar o quanto é ambiciosa a sua meta, entendeu? Você não... o correto, né? Por exemplo, olha, quando eu comecei a fazer relatório anual, 2007, a minha consultoria me falava, você tem que contextualizar as suas informações. Não basta você falar... o meu resultado foi 20. Tá, mas 20 quer dizer o quê? Né? Ou a tua meta? Quer dizer o quê? Tenta botar benchmarking, tenta colocar, né, em relação ao mercado, ao Brasil, né? Para que você possa dar o teu contexto. Tá? Então, ou seja, isso é em 2007. Tá? Então, assim, mas continua sendo atual, né? Ou seja, você, para ter um bom relato, né, você tem que sempre procurar dar o contexto daquele teu indicador. Por exemplo, vou dar um bom exemplo também. Aí eu voltando também, a Fundação Nacional da Qualidade, né, falando sobre gestão. Quando ele vai avaliar, né, é porque ele avalia, né, porque tem um tópicozinho que é só resultado, né? Mas ele, quando avalia o teu resultado, né, mas ele olha como evoluiu, né, o teu indicador nos últimos anos, como você está mas aqui em relação ao teu benchmarking, você tem que dizer quem é o teu benchmarking, porque é uma boa prática você ter benchmarking, e também olham qual é a tua meta, e perguntam assim, mas qual a relevância daquela meta? Entendeu? Não tem que ser uma meta qualquer, né? Poxa, não, então você explica, não, mas eu quero ser o benchmark, eu quero entendeu? Então, ou seja, faz parte de uma boa gestão também, tá? De novo, tudo se fala, tá? Gente, eu vou seguir, que agora que eu vi, já são 7h10, né? Mas vai dar tempo, se não der tempo, gente, a gente volta, tá? Então, ou seja, eu não sei se vocês estão percebendo, a gente está voltando a falar de coisas que nós já falamos, sobre uma outra ótica, né? Estamos aprofundando algumas coisas, tá? Acho que esse que é o objetivo da gente se capacitando, tá? Para a gente, né? Mas cada vez mais a gente ir discutindo os temas. Aqui eu trouxe um exemplo também. Meu da Light, isso aqui também é um dado antigo, tá? Então, como que, né, que é na prática as empresas? Como que a maioria começa, né? Você vê, né, que era o que eu falei ainda agora, né? A sustentabilidade atrelada, né, ao negócio, né? Você faz aquele chamado depara, né, que não é para fazer, mas todo mundo começa assim, tá?
Então, como que as coisas se falam? Você define as suas metas lá no teu processo de planejamento estratégico, né? No teu processo você vai desdobrar as metas aqui e vão chegar lá nos compromissos de gestão. Então, você olhando os compromissos de gestão da companhia, né? Por exemplo, isso foi um dado que eu também divulguei, mas que algum relatório da Light, tá? Então, você mapeia, ou seja, de todas as metas da companhia, você vê aqui, ó, por exemplo, que 36% era um exemplo, né? Ele tinha uma relação direta com os temas ESG, tá? Mas só que contribuíam, né, que para os ODS de alguma forma, tá? Porque são temas sobre segurança, eficiência energética, P&D, inovação, cidade eficiente, satisfação do cliente, entendeu? Então, você tem temas relacionados, né, mas com os tópicos ESG, e os que não estavam relacionados ao ESG estavam relacionados a, né, aquele EESG, porque é a parte econômica que também faz parte da sustentabilidade, tá? Porque sem isso, né, mas só que não fica de pé. Né? Então, aqui é um exemplo, né, daquela bolinha menor, tá? Você ter as metas internas que contribuem para o todo, tá? Aí aqui vamos falar sobre o passo 4, tá? Que é a integração. E aqui fala muito, de novo, com o que nós já discutimos antes, sobre pensamento integrado, vai ter a ver com integrar o ESG na gestão, lá no direcionamento estratégico, tá? Então, o próprio SDG Compass, ele traz, né? Mas o que você deve ver aqui, né? Como que você ancora, né? De novo, mais as metas da sustentabilidade no seu negócio, como que você incorpora a sustentabilidade, mas só que em todas as funções da companhia, e isso tudo você ter parcerias, né? Você construir parcerias para você chegar lá, né? Que aí tem uma relação forte com aquele ODS 17 também, que fala sobre parcerias, né? Todos juntos caminhando, né? Internas e externas, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? De novo, da relação, né? Como você incorporar a sustentabilidade no teu negócio? Como que você começa a fazer, né? Mais essa correlação e que você pode demonstrar isso também nos teus relatos, né? Aqui é a relação da matriz de materialidade, né? É um exemplo, com a estratégia da companhia. Quanto maior é essa bolinha, é porque maior é a relação com a estratégia da companhia, tá? Então, isso é mas isso, ou seja, foi a consultoria, né, na época, que fez essa construção, porque ela fez a materialidade e depois foi até a alta direção para poder fazer os links, tá? Tem alguém querendo falar alguma coisa, pessoal? Ou não? Foi só um ruído? Tá. Aqui, ó, outro exemplo também, ó. Como você integra, como você pode demonstrar, né? Você tem a tua estratégia, você tem os teus temas materiais. Aqui, no caso, é da tua estratégia, mas aqui é um pouco diferente. Lá daquela primeira figura que eu apresentei, qual é a minha cadeia de valor e quais são os ODS, né, com os quais eu contribuo, atuo, né? Você vai ver que lá naquela outra figura, mas existem mais ODS. Por quê? É porque são todos que são impactados com a minha atividade, né? Aqui eu estou falando sobre a minha estratégia no ano, tá? Então, aí eu tenho a minha estratégia, quais são os temas materiais que estão relacionados, quais os ODS que vão ser priorizados dentro daquela estratégia do ano, para o ano seguinte, né? Porque no relatório anual você geralmente, né, você apresenta o que você vai fazer e como eu vou medir, tá? Aí é um outro exemplo, tá? Aqui, falando, né, aqui
um exemplo lá do book, né, do SDG Compass, que é como você desdobra as metas na tua organização, que é aquele exemplo de você ter uma meta global, né? Ou seja, tem um compromisso global da tua companhia, né? Aí você vai desdobrar isso para as áreas que estão relacionadas, você vai ter planos de ação, né? Então você vai ter algumas áreas envolvidas, né? Então você vai delegar ações aqui, né, para digamos grandes grupos, né, para mas só, digamos aqui, são 2 gerências diferentes, são 2 superintendências diferentes. E depois você vai ter metas individuais, que são os compromissos de gestão individuais, né? Porque aí lá para aquele cargo ali, para aquele engenheiro, para aquele comprador, tá? Você vai desdobrando as metas. Então, aqui você acaba incorporando a sustentabilidade, você vai desdobrando isso por toda a companhia. E o que é muito importante? Você engajar a companhia para que ela entenda, né, a importância, a relevância daquela meta individual para que cada empregado, né, que tem essa meta entenda para o que ele está contribuindo, tá? Não é jogar a meta para a pessoa, tá? Assim, faz parte, né, da boa prática, né, da gestão, né, SG, você desdobrar, você engajar, né, você ter, de repente, multiplicadores, né, porque também você, às vezes, você ter um curso online disponível não é suficiente, né, porque tem, não, eu tenho um curso, não, mas o bom é, né, você tem um curso online sobre o que é SG, né, às vezes o cara não vai se perceber ali dentro, então você tem que ir lá no carinho, você tem que ir nas pessoas desdobrando, tá, fazer esse engajamento, tá? E aí, ou seja, feito isso tudo, você fez isso tudo, né? Aí você vai relatar, né? Então, ou seja, digamos, voltando, acho que esse guia dos ODS, eu acho ele bem bacana, porque ele, bem ou mal, mas ele te dá os passos, de repente, para você ter, ou seja, você fazendo tudo aquilo ali para trás, você vai ter conteúdo para você contar a sua história no seu relatório anual, né? Aquilo que a gente já falou antes também. Se você consegue incorporar, né, a temática ESG, né, que aqui a gente está apresentando sob a forma dos ODS, né, mas que é a temática ESG, você incorporando, né, passo a passo a sua temática ESG na tua gestão, como o guia propõe, você, ao fazer o seu relatório, isso vai sair tranquilamente, né? Vai estar ali, né? Então, ou seja, o teu grande desafio para o teu, né, o teu relatório, né? Que aí é o desafio de todo mundo que faz relatório. Você apresentar o seu modelo de gestão, você contar a sua história, né? Como é a sua gestão ESG de forma encadeada e que também é objetiva, né? Né, eu sempre digo que o meu grande sonho é você ler o relatório anual como você lê um livro, assim, você ter tudo encadeado, né, tudo fazer sentido e estar em uma ordem lógica também, né, mas aí é um talento, assim, né, assim, eu digo que é um sonho, né, até porque a gente tem que atender a vários indicadores, vários requisitos, vários não sei o quê, e acaba que tem coisas que até poluem, né, o teu relatório que por uma obrigação regulatória, né? Então, assim, é um pouco de contrassenso, né? Porque você recebe cada vez mais exigências e de você ter um relato objetivo, né? Que todo mundo leia, né, de forma aprazível, tá? Aqui eles trazem até um exemplo, ó, da tua matriz de materialidade, tá? Que é aquilo que a gente está falando, por exemplo, eu posso ter um tema material aqui, ó, que está relacionado à água e que é o ODS 6, né? Então, ou seja, tudo se fala. O tema material se fala, lembra que eu acabei de apresentar ali naquele quadrinho, né, aqui nesse quadrinho, ó, tem o tema material, que é o que está na minha matriz, né? Aqui eu vou ter, né? Aqui eu vou ter os temas materiais na minha matriz e eu vou ter temas que falam com os ODS,
tá? Então, no teu report, você tem que buscar deixar isso claro, tá? E o que deve conter o seu relato, né? Assim, né? Mas isso aqui é uma opinião minha, tá? Assim, aí é o meu, né? O que eu busco apresentar, né? Você tem que ter a tua materialidade e como você definiu o teu conteúdo, né? Por exemplo, se for, então, um relatório GRI, tem que ter isso aqui, né? Como você definiu o teu conteúdo? Por que aquilo que você está apresentando é de fato material? Você dá uma visão geral da tua companhia, qual é o teu modelo de negócio, você falar qual que é o teu ambiente externo e interno, quais os teus cenários existentes, né? Os teus riscos e oportunidades, ou seja, isso aqui tudo é você falando, você contextualizando a tua estratégia, né? Aqui você está contextualizando por que você está fazendo o que faz, né? Mas por que você tem determinada estratégia? Por que você está alocando, né, os teus recursos dessa forma, né? E como você está gerenciando os teus impactos, né? Então, aqui é todo o teu contexto. E depois, ao longo do teu relatório, você vai apresentar, né, o teu desempenho, né, para aquilo que você se propôs a fazer no passado, e você também apresenta aquilo que você pretende fazer. Então, você apresenta indicadores, que podem ser GRI, né, mas só que outro. Você busca falar dos seus impactos, como que você reduziu impactos, como que você gerou valor, né? Ou então, lembrando aqui do novo framework para o relato integrado, como você gerou valor ou como você destruiu valor, que pode ser o caso. Olha, eu tive um acidente, eu tive um vazamento, eu tive alguma coisa que, né, que isso aconteceu e eu estou atuando para resolver, tá? E sempre você falar sobre metas e sobre perspectivas para o futuro, tá? E aqui, ó, aqui é um exemplo, tá? Que aí, por exemplo, lá no meu relatório anual, né? Conforme a gente vai descrevendo as práticas, a gente busca colocar aqui do ladinho quais os ODS que estão sendo impactados por aquela prática, tá? Mas é uma prática comum, tá? Nos relatórios anuais, tá? Eu trouxe aqui o exemplo da Light, que é o que eu achei mais rápido, tá? Mas isso é comum, tá? Porque aí você já dá uma visão ali de como você está atuando, tá? Para aqueles ODS, tá? E aqui, menino, eu quero fechar a aula, assim, falando, porque eu falei aqui sobre gerar valor, né? Sobre qual é o grande desafio, né? A gente, até outro dia, né, eu achei muito bacana, tá? Eu acho que foi uma reportagem do Fábio Alperovitch, quem sabe falar o nome dele, gente, para não falar errado. Vocês sabem quem é, né? O Fábio. Ele fez mas ele teve uma fala do tipo, caramba, nem tudo dá para medir. Porque quem é da área de sustentabilidade vive há anos. Por exemplo, ó, mas esse paper aqui que eu estou citando é de 2014, tá? Então, a gente vive na luta de valorar, né, os indicadores de sustentabilidade, né, como se fosse imperativo isso. Tá? Mas é uma demanda existente, até porque é o quê? Né? Se eu certamente conseguir demonstrar valor monetário, né, qual que é o impacto monetário, né, digamos, ou para destruir valor ou para gerar valor, né, certamente você engaja melhor os executivos, tá? Mas isso aqui é uma fala desse paper aqui que é da Catavento, tá? Então, ou seja, a gente busca, né, mas só que incorporar os aspectos socioambientais nas análises financeiras, por exemplo, né, as assets, né, o Itaú tem um paper, né, que ele fala como que ele incorpora, né, mas eles têm métricas, né, eles buscam ter métricas, né, para o modelo deles de valuation das companhias, né? Então, como você incorpora, né, os aspectos socioambientais nas análises financeiras, né? Então, para você engajar os executivos, né, para você mostrar como que as questões socioambientais estão relacionadas ao seu negócio, como que elas podem trazer benefícios, aí voltam aquelas diretrizes. Ó, de novo, tudo se fala. Você tem que entender o seu modelo de negócio, tem que mapear stakeholder,
tem que identificar indicadores e tem que escolher quais as ferramentas de análise financeira para a avaliação de impacto, tá? Então, ou seja, é um desafio, tá? Aí aqui eu deixo, tá, para vocês, de novo, eu posso compartilhar também no grupo, porque são papers públicos, tá? Eu estou divulgando porque foram públicos, tá? Que eles fizeram estudo de caso da Light. É bem legal, assim, né? Não é porque é da Light, tá, gente? Mas é um estudo, assim, que eu gosto bastante, que é das comunidades, que fala sobre valor compartilhado, tá? Então, ou seja, é um tema que ele voltou a ser atual, ou seja, né, aqui era 2014, né? Então, hoje a gente está falando de novo sobre valor compartilhado, como medir, a gente está falando sobre investimento de impacto, tá? Então, acho que fica aqui a dica dessa leitura, tá? São dados antigos, mas o método acho que dá vários insights, tá? Assim, acho que principalmente para a galera que é de finanças, tá? Aí aqui eu acho que aqui acho que não vai dar tempo da gente entrar, tá? Então, de repente, numa próxima aula a gente vê com maior detalhe, tá? Que é um livro também antigo já e que é super atual, porque ele te mostra com exemplos na prática como você pode medir, né, os benefícios da sustentabilidade para a sua companhia, né? Mas ele apresenta uma cadeia de valor geralzona, né, geral, e ele traz exemplos de como você como você medir, tá? Redução de despesas de uma forma geral. No livro tem vários cases, né? Então é uma leitura muito bacana também, tá? E assim, era isso, pessoal, tá? Acho que deu uma corrida agora no final, tá? Espero que tenha sido útil, tá? É mais para a gente voltar a discutir conceitos, voltar a falar sobre os tópicos, tá? Depois eu vou colocar os links para essas leituras que eu sugeri, tá bom? Lá no nosso núcleo, tá? De novo, acho que esses papers, para quem é de finanças, eles são bem legais, né? Porque a Catavento traz a perspectiva. O co-autor, que é o Felipe Vignoli, né? Mas ele foi aluno do Marcelo Desterro, já trabalhou, não sei se ele trabalha hoje ainda com valuation, tá? Mas ele fez o valuation para a Light, fez um modelão lá sobre o projeto das comunidades, tá? Então é super bacana. Tá, pessoal? Agradeço a vocês, tá? Não sei se tem alguma dúvida. Semana que vem, a gente não tem aula, né, Zé, né, pessoal? Que é sexta-feira santa, tá? Então, Exatamente. só naquela outra sexta, e aí a proposta é a gente falar sobre aqueles papers que a Camila compartilhou no grupo, tá? Que eu acho, de novo, acho que é um tema super atual, que é a coisa vamos falar sobre o clima, né? Sobre as mudanças climáticas. Embora eu não seja especialista no tema, mas eu convivo com o tema e com os frameworks. Então, a gente discute, fala, troca ideia. Tá bom? Pode ser ok para vocês? Sem interesse Maravilha. todos sexta que vem. Tá ótimo. Tá bom, pessoal? Agradeço. Bom dia para todos. Se cuidem, pessoal, cada vez mais. Bom dia. Tá? Se alimentem. Bom dia, igualmente. Fiquem fortinhos, com bastante saúde. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Regiane. Tá bom, Regiane. Obrigado. Tchau, Obrigado, gente. Regiane. Bom Bom dia. dia. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Bom dia, pessoal. Tchau, obrigada, gente. Tchau, gente. Bom dia. Vou encerrar aqui.